Eu trago aqui hoje para falar, senador Fleury, senador Figueiró, dois temas extremamente relevantes do ponto de vista da sua consistência e da sua fundamentação. Petrobras e Pronaf, relacionado à audiência que tivemos ontem, que o senador Rubem Figueiró teve a gentileza de fazer referência. O país todo hoje tomou conhecimento pela manhã de uma ação da Polícia Federal, e aí, de novo, esta casa que há poucos dias votou a PEC relacionada à escolha do diretor-geral da Polícia Federal, reservando isso direito aos delegados da Polícia Federal, cumpre como instituição republicana, a Polícia Federal, um dever de Estado na execução da sua missão constitucional. A Polícia Federal está realizando buscas em grandes empresas e cumprindo 27 mandatos de prisão contra executivos e outros investigados na chamada Operação Lava Jato, na manhã de hoje. Esta é a chamada 7ª fase desta ruidosa operação pelas razões conhecidas. Entre eles está um ex-diretor da Petrobras que já está preso. Ao todo, 300 policiais participaram da ação que acontece em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e aqui no Distrito Federal. A operação deflagrada em março tem o objetivo de desarticular organizações criminosas que tinham como finalidade a lavagem de dinheiro e a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Os grupos investigados registraram, segundo dados do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividade Financeira, operações atípicas num montante que supera os 10 bilhões de reais. Durante a investigação, o doleiro Alberto Youssef, que está preso e colabora com a Justiça por meio da delação premiada, apontou que o esquema envolvia desvios de dinheiro na Petrobras, que é a maior estatal que nós temos e que nos dá muito orgulho e temos que preservá-la a qualquer custo. A Justiça decretou o bloqueio dos 720 milhões de reais que pertencem a 36 investigados. Em São Paulo, estão sendo cumpridos 29 mandatos de busca, 17 de prisão e mais 9 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento obrigatoriamente, sob vara, como se diz, na Justiça. Em Jundiaí e Santos estão sendo cumpridos um mandato de busca e um de prisão em cada uma dessas cidades. Outros 11 mandatos de busca e 6 de prisão são cumpridos no Rio de Janeiro. No Paraná, são 2 de busca e 1 de prisão. No Distrito Federal, mais 1 de busca e uma prisão. Em Minas e Pernambuco, são cumpridos 2 mandatos de busca em cada um desses estados. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de organização criminosa, formação de cartel, corrupção, fraude à lei de licitações e lavagem de dinheiro. Vale lembrar também o trabalho da Controladoria Geral da União, CGU, em relação à SBM, uma empresa holandesa, cujas notícias e informações de participação nesse processo se ofereceram como delação premiada e também trabalhos feitos pela própria CGU neste processo, alcançando, portanto, uma repercussão internacional, dada a relevância que a Petrobras tem no cenário internacional como uma das maiores empresas petroleiras do mundo. A própria Comissão de Valores Imobiliários, equivalente à nossa, a SEC, Securities Exchange Commission, nos Estados Unidos, em Nova York, está também procedendo investigações a respeito, porque eles têm uma legislação extremamente rigorosa sobre a idoneidade das empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, ontem, quinta-feira, preocupada com o envolvimento de ex-diretores da Petrobras em denúncias de corrupção envolvendo a estatal, a auditoria PwC, a PricewaterhouseCoopers, não deu aval às demonstrações financeiras da companhia, que decidiu, então, adiar a divulgação de seu balanço do 3º trimestre, previsto para hoje, e não deu a data em que isso deverá ocorrer, pode eventualmente ser no mês de dezembro. Em comunicado ao mercado ontem, ela tem ações negociadas, é uma das blue chips no mercado, a Petrobras afirmou ter
ser necessário aprofundar as investigações e reconheceu que, caso confirmadas as denúncias, poderá ter que fazer ajustes em suas informações patrimoniais. Disse ainda que avalia melhorar seus controles internos. Isso tinha que ser sido feito lá atrás, não agora. Como se diz lá no Rio Grande, depois da casa arrombada, tranca de ferro. Não sei se é assim também em Minas, mas é assim que se faz. Então, não adianta chorar o leite derramado. Então, penso que é preciso um rigor grande em relação a esses procedimentos, porque nós temos visto também que os nossos órgãos de controle e de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União, que presta hoje um relevante serviço para o país, está mostrando a importância e a sua necessidade inadiável de continuar trabalhando. Já houve tempo aqui nesta casa que se tentou fechar as portas do Tribunal de Contas da União. Onde estaríamos se não tivéssemos um tribunal fiscalizador, órgão auxiliar do Congresso Nacional, para fazer esse trabalho muito judiciosamente, muito cuidadosamente, muito tecnicamente bem feito, como está fazendo hoje, e já havia o Tribunal de Contas também investigado, e a própria CGU, que a gente tem que reconhecer pela sua idoneidade, mesmo sendo órgão de governo. No texto, a Petrobras afirma passar por momento único em sua história, e por isso diz não estar pronta para publicar seu balanço contábil. Ou seja, a situação é mais grave do que nós supunhamos. E, de novo, o nosso objetivo é um só: preservar a estatal, os servidores dessa empresa, concursados que, ao longo do tempo, vêm fazendo de tudo para que esta empresa continue orgulhando o Brasil e os brasileiros. A Petrobras reconhece que nem no novo dia previsto para divulgar o documento, que será 12 de dezembro, terá o aval da Auditoria Internacional, a PricewaterhouseCoopers. Promete, porém, trazer informações refletindo sua situação patrimonial à luz dos fatos conhecidos até a data da publicação. A empresa de consultoria internacional apresentou à estatal, em 16 de outubro, uma carta em que manifestava preocupação com o envolvimento de executivos com o suposto esquema de corrupção da empresa revelado na investigação da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Então, eu penso que esses dados merecem a nossa atenção e a nossa reflexão a respeito do que foi até agora divulgado. Do ponto de vista político, estamos falando agora, falamos do ponto de vista policial, a polícia hoje fazendo os mandatos de busca e apreensão, prisão, inclusive de um ex-diretor da Petrobras, mas também do que é feito do âmbito político. E, do ponto de vista técnico, a manifestação da consultoria que faz a consultoria contábil da empresa também nos causa preocupação, dada a condição da Petrobras de ter ações no mercado acionário brasileiro e também nos Estados Unidos. Do ponto de vista político, há uma CPI em andamento aqui no Congresso Nacional, presidida pelo senador Vital do Rego. E ontem, a CPI mista da Petrobras marcou para terça-feira, próxima, às 14h30, uma reunião administrativa para a votação de requerimentos. Entre os mais de 400 itens da pauta estão pedidos de convocação de líderes políticos, entre os quais 4 senadores. Na última reunião, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, negou que a oposição tivesse firmado um acordo para poupar políticos e acusou o governo de evitar a votação das convocações. O entendimento entre os membros da comissão seria apenas para ouvir primeiro ex-diretores da Petrobras e subsidiárias e só depois os agentes políticos. O que tinha alguma lógica, mas se confundiu isso com um acordo para não virem aqui políticos da oposição e do governo. Agora está desfeita, a versão que circulou de um acordo entre a oposição, com a oposição e o governo para não virem aqui alguns depoentes importantes na área política.
Então, está desfeito e terça-feira haverá uma reunião da CPI mista da Petrobras, exatamente para aprovar os requerimentos com a presença de representantes também da área política. Faço a leitura também do que disse o presidente senador Vital do Rego, que ele diz que vai votar e espera que todos possam estar presentes, os membros da CPI, diz o senador Vital do Rego. Ele diz que não há, Vital do Rego, presidente da CPMI, que não há mais qualquer entendimento para a reta final dos trabalhos e prometeu analisar na terça-feira todos os requerimentos. Nessa data, vamos votar, é a palavra dele, espero que possa haver presença de todos. Vamos votar todos os requerimentos. A pauta não é feita por mim, disse ele, é aberta e assegura o direito de todos que estão lá. Antes de continuar falando aqui, que agora entro no tema do PRONAF, quero saudar os visitantes que estão aqui visitando o Congresso Nacional, em particular o plenário do Senado Federal. Nosso presidente é o senador Antônio Aureliano, de Minas Gerais, está ali também na mesa o senador Rubem Figueiró, que é do estado do Mato Grosso do Sul, e o senador Fleury, que é do estado de Goiás, e eu sou senadora do Rio Grande do Sul, para nos apresentarmos aos visitantes, que são muitos. Senador Antônio Aureliano, ontem, por minha iniciativa, e tive a honra de ter a presença do senador Fleury, de Vossa Excelência, do senador Figueiró, a ativa presença também do senador Moca, presidida pelo senador Benedito de Lira, tratando de um problema também no âmbito das suspeitas de que nas cidades de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, houve uma denúncia grave que teria lesado muitos pequenos produtores de fumo, áreas de até 3,5 hectares, essa é a média de propriedades, até 20 hectares, em procurações dadas por esses produtores a uma entidade, a ASPAC, que teria valido dessas procurações e contraído empréstimos no programa PRONAF, junto ao Banco do Brasil, mas que esse recurso não chegou ao destino que era o produtor rural, que de boa fé deu uma procuração em branco. É uma temeridade, por mais confiança que se tenha, é preciso que ela esteja completa e o termo da procuração conhecido da pessoa que dá a procuração. Ontem, na nossa audiência pública que fizemos para tratar do tema, tivemos a presença do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir André Miller, que falou em nome do ministro Miguel Rossetto, que na véspera, na Câmara dos Deputados, havia comparecido para também falar do mesmo assunto, embora a presença tenha sido para outra convocação. Pois na audiência pública de ontem, na nossa comissão, o secretário executivo do MDA reconheceu que as denúncias de desvio de dinheiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, são muito graves. Aliás, ele repetiu aquilo que havia declarado na véspera o ministro Miguel Rossetto, quando esteve numa audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. A nossa audiência pública, feita por minha iniciativa, teve o objetivo de apurar exatamente as denúncias reveladas pela imprensa no mês de outubro, envolvendo o PRONAF, para preservar, nosso objetivo é preservar este programa imprescindível, da mesma forma que há pouco falei da Petrobras. Nós temos que preservar a instituição nossa, desde a história do petróleo é nosso, nos anos 50. A Petrobras é uma instituição nacional. E nós temos, assim como queremos preservar a Petrobras, precisamos preservar o PRONAF, que, aliás, eu sempre repito que o ex-presidente Lula fez com o PRONAF, teve um gesto importante. O PRONAF foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Lembro também que Francisco Turra Gaúcho de Amaral era ministro da Agricultura naquela época. E no começo do PRONAF, lembro que aqui na região de Paracatu, Minas Gerais, Goiás, aqui na divisa dos dois estados, Unai,
quando começou o programa, eu muitas vezes entrevistei, o senador Fleury sempre lembra o fato de ter sido repórter do Canal Rural, comentarista, entrevistava, lembro assim nitidamente quando ele recebia as reclamações dos sindicatos, dos agricultores, dos movimentos agricultores, até dos assentados, da queixa da burocracia, porque o Banco do Brasil, um banco acostumado com grandes operações, como revelou ontem o senador Fleury, não tinha muita expertise, não tinha muita experiência naquela, digamos, nos pingadinhos, naquele pequeno empréstimo. E aí o governo foi, ao longo do tempo, o presidente Lula manteve sem tirar o nome. Isso é o mais importante. Porque uma das coisas, a primeira coisa é, deixa o mesmo, mas muda o nome. Então, o pai sou eu da criança. Não é esse não. Ficou um programa de grande alcance para fomentar, estimular, não só com custeio, mas mais tarde com investimento, a agricultura familiar no nosso país. Estados como o meu estado do Rio Grande do Sul, onde a imigração europeia, italiana, alemã é muito forte, há uma organização cooperativista, então o associativismo é extremamente relevante na organização dessas instituições. E por isso, claro, elas têm a capacidade de pulverizar o recurso e organizar os seus produtores. No caso da região de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, são cidades onde a produção de fumo ela é predominante. E ali tem uma associação, a Associação dos Produtores de Fumo do Brasil, a FUBRA, de um trabalho extraordinário, reunindo os agricultores no fornecimento de tecnologia, no trabalho de diversificação da produção para evitar que fique dependente do fumo. O senador Figueiró está cuidando muito dessa questão do tabagismo, porque o seu genro, Paulo Ruff, como médico oncologista, também tem essa prevenção, mas eu tenho um cuidado com esses pequenos agricultores. 85% da produção de fumo de tabaco no Brasil é exportada. E um dos maiores compradores é a Polônia. É um dos itens mais importantes do que nós exportamos para vários países da Europa, não só a Polônia. Então, eu tenho um cuidado porque são pequenos agricultores que têm na produção do tabaco a sua principal fonte de renda. E exatamente essa operação que aconteceu de desvio de recursos, a Polícia Federal estima em 79 milhões de reais. O desvio desse recurso. Ora, e mais 6 mil agricultores que estão vinculados à ASPAC, que é essa entidade vinculada ao MPA, Movimento Pequenos Agricultores, e que ela teria liderado os processos de fornecido às procurações. Claro, o MDA já descredenciou a instituição e, claro, é um procedimento necessário e o próprio MDA mostrou, através da palavra do senhor Laudemir André Miller, que está realizando os procedimentos da investigação em loco, ou seja, os técnicos do Ministério estão lá avaliando. O Banco do Brasil, por seu turno, também está fazendo as mesmas investigações. O vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, o ex-senador Osmar Dias, muito atentamente ligou, falou comigo pessoalmente, para justificar a ausência, informando que, como o banco está fazendo a investigação e não tem o trabalho concluído para apurar as responsabilidades e punir os responsáveis, e assim que se espera das instituições nossas, ele se dispôs a, encerrado o inquérito interno administrativo do banco, estar presente na comissão para prestar os esclarecimentos. Nós já assinamos, já foi aprovado, o requerimento para a presença do vice-presidente Osmar Dias para falar na hora que estiver concluído. É uma lógica que nós entendemos perfeitamente. Nessa audiência pública, exatamente o nosso objetivo foi apurar essas denúncias das irregularidades operadas pela Associação Santa Cruzense de Agricultores Camponeses, a ASPAC, que teria lesado mais de 6 mil pequenos produtores de fumo de Santa Cruz do Sul e da cidade de Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, no meu estado, movimentando aí, como eu disse, 79 milhões de reais. Além de Laudemir Miller, do MDA, também participaram da audiência de ontem o diretor da Secretaria de Macroavaliação do Tribunal de Contas da União, Charles Soares Evangelista, o secretário federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, Valdir Agapito Teixeira, e os senadores, como já falei, Benedito Lira, que preside a comissão, Valdemir Moca, o senador Fleury, Rubem Figueiró e Antônio Aureliano. E, claro, eu que fui requerente. Também eram esperados
os representantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul que não compareceram. Óbvio, como uma questão está sub júdice ou está em andamento a investigação, essas entidades não. O Banco do Brasil, também como eu informei, através do vice-presidente, vai estar dentro de 30 dias. Para esse encontro, novo encontro, nós queremos convidar também o representante da Associação Nacional dos Pequenos Agricultores, AMPA, que é a entidade nacional a qual está vinculada à ASPAC, que é o braço que estava operando lá em Santa Cruz do Sul, sobre a operação desses empréstimos. Na audiência de ontem, e também alguns agricultores que foram lesados, e como, para esclarecer ao Senado Federal e à Comissão, como era feita esta operação. Na audiência de ontem, o secretário executivo do MDA, como informei antes, admitiu a gravidade das denúncias, principalmente por 2 motivos. Segundo ele, parece haver lesão a agricultores familiares que precisam desse crédito. E também porque envolve um programa, um sistema que atende a outros milhões de agricultores no país. Então, não podemos colocar em dúvida a relevância, a importância e a necessidade deste programa para suporte financeiro aos agricultores. Segundo números apresentados pelo senhor Laudemir Miller, o PRONAF tem 3,5 milhões de contratos firmados. Destes, 2,6 milhões com contratos ativos em todo o país. É muita gente, 2,6 milhões de contratos ativos. Só no Rio Grande do Sul são 300 mil contratos ativos. Na safra passada, 2013, os valores dos empréstimos do PRONAF ultrapassaram a cifra de 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais. O programa permitiu que, em 6 anos, fossem acrescentados 83 mil tratores na agricultura familiar. Isso é investimento, é melhoria da competitividade. Uma boa parte desse investimento movimentou o polo metal mecânico, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, que no nosso estado concentra, eu diria, 60% do setor de máquinas e implementos agrícolas. Esses dados mostram o quanto o PRONAF é importante, programa voltado aos pequenos agricultores familiares. Entre esses agricultores está a proprietária de uma área de 3 hectares e meio, na localidade de Alto Paredão, distrito de Santa Cruz do Sul, que o repórter Humberto 13, do Jornal 0 Hora, localizou e conversou com ela. Eu usei esse exemplo dessa Loreni Goulart, que é a produtora, proprietária desses 3 hectares e meio, 3,7 mais precisamente, mas é uma propriedade bem pequena. Ela fez 4 empréstimos, nos valores de R$ 9.000, R$ 4.700, R$ 4.900 e R$ 2.000. Ela diz ter sido informada pela ASPAC que, para quitar os empréstimos, bastava assinar outros papéis para rolar essa dívida. Constatou, porém, que em 2012 ainda havia dinheiro. Pior, seu nome foi parar no Serasa como devedor. Então, não foi quitado e ela permanecia numa lista de devedores junto ao Serasa. Essa pequena agricultora foi uma das pessoas que, por meio da ASPAC, assinou papéis em branco e foi, mais tarde, surpreendida com o suposto empréstimo, que ela diz não ter realizado. Conforme explicou o secretário executivo do MDA, a ASPAC era uma das várias entidades autorizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para realizar o cadastro de produtores do PRONAF por meio de um documento chamado Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP, como é conhecido esse documento. Em Santa Cruz e Sinimbu, a ASPAC credenciou 3.698 agricultores, que correspondem a 57% desses documentos de aptidão nos 2 municípios. As DAPs são feitas por agentes emissores, que transmitem os dados para validação. Porém, validar a procuração assinada pelo agricultor não pode se limitar apenas a ter o carimbo do cartório reconhecendo a assinatura. O produtor que deu a procuração precisa estar ciente do seu conteúdo, da operação, do valor do financiamento. Senão ele vai dar um cheque em branco sem saber, por mais confiança que tenha na pessoa que lhe pede aquela declaração. É uma temeridade
um grande risco dar uma procuração em branco a qualquer pessoa. Até um parente, muitas vezes, é complicado. Essa constatação foi reforçada a partir do que falaram os técnicos presentes na audiência de ontem. Apesar de o governo federal ter cumprido boa parte das recomendações feitas nos últimos anos pelo Tribunal de Contas da União, que desde 2008 vem fazendo auditorias no setor, chamaram atenção para a vulnerabilidade no preenchimento desse documento que é autodeclaratório, os chamados DAPs, já que os dados são fornecidos pelo declarante. Então, é preciso um controle sobre a veracidade dessas declarações. Claro, não é um procedimento tão simples, mas é preciso responsabilizar a entidade que se encarrega de proceder isso. Senão, nós estaríamos burocratizando excessivamente um programa de grande valia, de grande alcance social e econômico. O diretor da Secretaria de Macroavaliação do Tribunal de Contas da União, Charles Soares Evangelista, por exemplo, revelou que o tribunal vem acompanhando o programa desde 2006 e 2008. Segundo ele, uma auditoria feita em 2008 constatou problemas como a baixa frequência da fiscalização por parte do Banco Central, a existência de titulares de mais de uma DAP e de beneficiários com renda fora dos limites. Aliás, tinha 20 DAPs, uma única pessoa. E esse não pode ser, tem que ser apenas um contrato por pessoa. O secretário federal de Controle Interno da CGU, Valdir Agapito Teixeira, reforçou a necessidade de aprimorar o cadastro com o compartilhamento de banco de dados e a troca de informações com os bancos que liberam os empréstimos. Seria o que se chama uma rastreabilidade. Segundo ele, pelas dimensões, não é um programa com alto índice de irregularidades, mas é interessante e relevante revisar o fluxo de informações para ver o que pode e deve ser melhorado. O secretário executivo do MDA, Laudemir Miller, informou que existem 11 milhões de registros das declarações conhecidas por DAPs. Destas, 5,1 milhões estão ativas. E as auditorias feitas até agora resultaram na suspensão de 552 mil, sendo 362 mil por determinação de órgãos de controle. Ou seja, mais da metade das que foram suspensas foram por investigação, por avaliação e por fiscalização adequada. Esperamos ter contribuído com a realização da audiência pública de ontem para obter mais esclarecimentos sobre o funcionamento desse grande programa, o PRONAF, iniciativa que deve ser valorizada e preservada, pois é muito importante do ponto de vista não só da inclusão social, da valorização da agricultura familiar para o nosso país, da mulher que hoje tem acesso, ela, titular do investimento do financiamento, mas temos que zelar pela transparência e moralidade, seriedade. Afinal, nós estamos tratando de 22 bilhões de reais, que é dinheiro da sociedade, é dinheiro do povo. Portanto, mesmo que vá para uma causa muito relevante, que é financiar a agricultura familiar, esse dinheiro tem que ir para a sua finalidade. Sai da sociedade e para a mão do agricultor, e não ficar passeando em caminhos tortuosos da irregularidade, do mal feito, do desvio, e eu diria até, em algum momento, da questão relacionada à corrupção. Nós vamos continuar trabalhando nesse tema, não só com a audiência, no próximo mês, na Comissão de Agricultura, com a presença do doutor Osmar Dias, mas também vamos convidar o representante da AMPA, a Associação Nacional dos Pequenos Agricultores, mas também com o encontro conjunto da Câmara dos Deputados, no dia 28 deste mês, em Santa Cruz do Sul, com a presença dos agricultores supostamente lesados. Entre as primeiras ações já anunciadas essa semana pelo MDA, corretamente estão o anúncio do descredenciamento, e aí saudamos a iniciativa do MDA, o descredenciamento de forma preventiva da ASPAC e a determinação de verificação das DAPs emitidas por essa entidade. Um grupo de trabalho está realizando fiscalização no Rio Grande do Sul, analisando todos os contratos dos agricultores supostamente lesados. Este grupo de trabalho, formado por 6 integrantes, foi criado a partir da portaria 76, de 11 de novembro de 2014, assinada pelo próprio ministro Miguel Rosseto. A portaria autoriza a equipe a avaliar o cumprimento das normas de concessão das DAPs
emitidas em Santa Cruz e Sinimbu a partir de 1º de janeiro de 2008. Essa fiscalização deverá ser feita com vistas às cidades, reuniões técnicas, levantamentos de dados e consultas a especialistas. O grupo tem 45 dias, prorrogáveis por mais 45, para elaborar um relatório conclusivo sobre os cadastros. Na prática, terá até fevereiro para apresentar um parecer. Nós, senadores, precisamos auxiliar nesse processo para que as explicações exigidas, não só no Rio Grande do Sul, mas por toda a sociedade brasileira, sejam dadas de forma clara e transparente. E os respectivos envolvidos com as supostas irregularidades, caso sejam comprovadas, a partir também da defesa, do contraditório, como requer no Estado de Direito, caros senadores, entre elas a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho, sejam punidos exemplarmente. Afinal, não podemos admitir a violação e o prejuízo a um programa tão importante, como já afirmei ontem, para a nossa agricultura, mas, sobretudo, para os agricultores familiares, com pequenas propriedades rurais. A propósito disso, como houve a citação de um parlamentar e houve a divulgação de um inquérito que, por envolver um parlamentar, tem foro privilegiado, o famigerado foro privilegiado, que é o Supremo Tribunal Federal, e o vazamento das informações acabaram determinando que o ministro Teori Zavascki retirasse, a pedido do Procurador-Geral da República, retirasse o nome do parlamentar do Rio Grande do Sul envolvido nessa operação. Feito isso, agora a Justiça Federal e a Polícia Federal retomam as investigações pela Superintendência da Polícia Federal em Santa Cruz do Sul e Sinimbu. Então, prossegue agora exclusivamente na operação do desvio dos recursos do Pronaf. Eu queria novamente saudar as instituições republicanas e a Polícia Federal de modo especial. Vimos hoje nesse trabalho junto à Polícia Federal, dentro da regra mais adequada do Estado Democrático de Direito, para preservar patrimônios que são dos brasileiros. A Petrobras, no caso das prisões hoje determinadas pela Justiça, e no caso também do Rio Grande do Sul, envolvendo um dos programas sociais mais importantes, que começou no governo Fernando Henrique Cardoso e é agora ampliado, foi no governo Lula e também ampliado no atual governo da presidente Dilma Rousseff. Era isso que eu queria manifestar, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.